Olá, conectados e conectadas! Estamos aqui novamente com o programa Conexão Márcia Rocha. O programa que fala tudo sobre saúde, beleza, autoestima e bem-estar. E por falar em bem-estar e saúde, estamos novamente com o sítio agroecológico, o sítio Anacleto. Janaína, você veio aqui e causou uma comoção nas redes sociais, as pessoas perguntando. E você falou sobre punks, sobre plantas, sobre frutas, sobre legumes, falou sobre várias coisas aqui. Uma pergunta que veio bastante assim, se eu não tenho condição de comprar, porque tem aquela cultura, as coisas agroecológicas, né, as coisas sem agrotóxicos são mais caras. Gente, isso é uma cultura que tem que ser desmistificada. Por quê? Porque às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, o que não é, mas vamos dizer que fosse. Mas você está economizando com medicamento lá na frente. Você está pegando saúde para você. Mas, enfim, esse é um assunto para outro dia. Vamos falar assim, a pessoa acha que ela não tem condição de comprar. Ela pode ter em casa, ela pode plantar em casa? Dá para ela ter um alimento de qualidade? Então, Márcia, primeiro, muito obrigado. E, na verdade, eu trouxe aqui, ó, essa mesa bem diversa. Inclusive, aqui hoje eu trouxe, aquele dia eu trouxe a batata laranjada, hoje eu trouxe a batata roxa de polpa roxa. Pra mostrar que a natureza é isso, gente, ó, é diversidade, tá? Textura, cor, sabor, aroma, isso é agroecologia. E aí, pra falar sobre isso, eu preciso falar sobre agroecologia novamente, né? Primeiro, por que você está falando agroecologia e não orgânico, né? Por que eu estou usando esse termo sempre também? Porque o orgânico é um produto sem veneno. Isso aí é fato. E agroecológico também. Mas a gente é um pouco diferente. Eu gosto de falar que a gente é um pouco mais acima, porque a gente cuida do solo. Mas enfim, mas dá para plantar em casa? Primeiro, o que você gosta de comer? É a pergunta que você tem que fazer. Porque se você tem pouco espaço, você não pode perder tempo de ficar plantando muitas coisas que a família não vai consumir, né? E a agroecologia também é isso, é a gente usar os nossos recursos e produzir coisas que a gente vai, de fato, se alimentar delas. Você tem um quintal que bate 4 horas de sol por dia? Então você consegue plantar. Pode ser em vaso suspenso, pode ser na parede, você pode levantar um canteiro se você tiver um espaço com terra, pode afofar ali e levantar um canteiro, saco de ração, batata doce. Se eu te falar que você pode pegar lá um saco de ração do seu doguinho, colocar uma terra vegetal, colocar um solo bem arado e colocar batata doce, que você vai colher batata doce depois de 4 meses. Eu não moro em casa, eu moro num apartamento. Como é que faz? No apartamento, se você tem lá uma janela que bate 4 horas de sol, um espacinho, você pode plantar alguma coisa. Nem que seja o seu chazinho, sabe? Aquele chá que você gosta muito. E você vai gostar mais ainda quando você sentir que foi você que plantou, foi você que colheu e você sabe o que tem ali, né? Quando a gente vai ao supermercado, a gente não sabe a história daquela planta e isso é importante. O que tinha no solo, né? E a gente traz, inclusive, quando a gente compra do produtor agroecológico, a gente traz todo o amor envolvido no solo. Mas imagina o seu amor envolvido ali, né? A gente chama isso de hortoterapia. Então, tem 4 horas de sol, é o princípio básico, são 4 horas de sol, tá? Por quê? Porque a planta, o alimento é a fotossíntese e ela precisa de sol para isso. Aí depois, você vai saber. Porque você coloca uma planta num lugarzinho, você vê que ela fica meio tristinha, que ela tá meio murcha, você pode ir girando ali se você tem pouco espaço e ver o lugar que ela gosta mais. Você acaba tendo uma relação com a planta, né? Com aquilo que você vai colocar na sua mesa. Você teve até uma relação mesmo de apego com essa planta, né? Você sabe uma coisa que até me remeteu? Eu estava conversando com uma artesã e ela falou uma coisa interessante para mim, né? Que o artesanato, ele é algo feito por alguém com bastante carinho, único para aquela pessoa. É por isso que às vezes a gente acha o artesanato caro, né? Mas ele não é caro, é porque ele é algo específico, único, feito para você. Isso aqui é como se fosse um artesanato da natureza, né? Quando vem de um produtor agroecológico, ele tem uma história nele, né?
E esse pode ser você aí na sua casa. Você, quando chegar alguém na sua casa e você for servir, você contar a história. Olha, eu plantei aqui nesse vaso, eu fiz desse jeito, né? Então assim, tem uma história, tem um carinho. Ah, ela tava tão tristinha aqui, coloquei ela ali, ó, e eu tô olhando ela. Então assim, você cria uma relação de carinho, né? Eu tenho uma história bem curiosa pra te contar lá na nossa feira. A gente tava na feira, daí veio uma cliente e falou assim: nossa, Janaína, eu vi sua hortelã linda nos stories do Instagram e a minha tá tão feia. Eu falei: você comprou New Garden hortelã? Comprei. Eu falei: você vai tirar ela do vaso e vai colocar matéria orgânica, porque ela gosta disso. Por isso que a gente compra também, tem isso, eu quero fazer horta em casa. Aí eu começo a comprar. Às vezes não vem com qualidade, sabe? E aí o que você faz? Você pode trocar o substrato. Então você começa com uma planta específica, pesquisa o que ela gosta, que tipo de solo essa planta gosta. Ela gosta de muito ou de pouca rega? O alecrim é do Mediterrâneo, ele gosta de mais seco ali. Então ele sempre você vai regar uma vez na semana. A hortelã, ela gosta de umidade, gosta de bastante matéria orgânica. Já vi por que o meu não deu certo. Mas o que você faz? Você pega uma planta, pesquisa sobre ela, daí você começa a ter expertise sobre aquela planta e aí você vai aos poucos aumentando. Pesquisem sobre consórcio de plantas. Isso daí eu vou falar sempre. O que é consórcio de plantas, né? Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, quando a gente planta morango, a gente planta alho poró. Pode ser alho poró, pode ser cebola, qualquer um dessa família. Uma ajuda a outra. Isso é agroecologia. Essa é a diferença também da gente martelar. Agroecológico é diferente de orgânico. Porque a gente tem esse cuidado, sabe? Esse carinho. E o melhor, quando você falou, e se a pessoa não tem condições de comprar, né? A agroecologia, ela é um movimento social. Eu estou convidando você para querer plantar, para falar para o seu vizinho, para pegar uma área ociosa no seu bairro, para ir no colégio dos teus filhos, para usar qualquer pedaço de terra e fazer horta. Porque todo mundo merece ter na mesa comida sem veneno. Gente, é isso que me encanta no sítio Anacleto. Eles não visam a questão financeira, eles visam a qualidade de vida. Tanto a deles, como da família deles, que tudo começou ali, né, Janaína? Quanto o da população, porque acabou sendo realmente um movimento social e ela está fazendo de tudo para expandir isso. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, qual a sua rede social, qual o seu telefone, embora a gente vai deixar aqui para vocês. Ela vai ensinar você a fazer a sua horta, te dar dicas, você pode contratar também esse serviço dela. Conta pra gente. Então a gente trabalha com consultoria, nós fazemos feira porque é agricultura familiar agroecológica. O nosso legado para nossas filhas é se alimentar de forma saudável, ter uma saúde digna, né? Viver muito. E eu quero levar isso para você. Então se você não sabe por onde começar, a gente presta consultoria. Mas também a gente sempre está dando dica no nosso Instagram, que é Sítio Anacleto Agroecológico. E o nosso dia a dia tá lá, a gente quer que você viva no nosso sítio junto com a gente. E aí todo dia vai ter alguma dica solta ali, porque eu vou mostrar o que eu tô plantando. E aí você vai ver e já vai pegar algumas dicas. Vocês viram, gente? Que conexão que eu trago aqui para você? É isso aí. Então acompanhe os nossos próximos programas, porque a Janaína sempre vai estar aqui com a gente, trazendo dicas, sugestões, coisas maravilhosas agroecológicas. Então se conecte com a gente aqui no Conexão Márcia Rocha. Dando continuidade na entrevista com o Dr. José Stefano. Tudo precisa de um equilíbrio, né? Nossa. É por isso que se chama reeducação. Isso. Então assim, tudo pode, né? Tudo Mas pode. desde que dentro de uma Há disciplina. 2.400 anos atrás, um médico grego, né, chamado Sócrates, ele já falava, né, a questão de que o alimento pode ser o nosso veneno e pode ser o nosso remédio. Depende de como você vai comer, a quantidade que você vai comer dele, não é verdade? E assim é tudo, né? E outras coisas. Nós estamos falando aqui de um público que já caminhou na vida há alguns anos, né? Então tem pessoas que estão com pressão alta, tem pessoas que já estão com uma resistência à insulina ou diabetes, tem pessoas que já estão com outras doenças e que precisam realmente de informações adequadas, com controle, né? E esse controle não só dele com o conhecimento, mas também da avaliação do médico dele,
para que ele possa Claro. fazer uma coisa adequada. E é isso que o nosso público tem aqui, esclarecimento, mas é como ele disse, o saber junto com o fazer. Sobre suplementos e vitaminas, quando que é necessário uma suplementação? Quem é que pode dizer isso para um paciente, para uma cliente, para uma pessoa? Olha, você está precisando de suplementação. Como é que a pessoa sabe que ela tem que ir procurar alguém para saber o que ela realmente precisa? Olha, vamos falar de algumas coisas que a gente já tem assim, até como um padrão na nossa população, questão da vitamina D. Hoje a vitamina D é chamada vitamina D, mas na verdade é um hormônio D, né? Ele deriva do nosso colesterol, né? Só para fazer um outro parênteses aqui, o colesterol é uma substância, é um lípido fabricado pelo nosso corpo, usado em todas as nossas células, e é dele que derivam os nossos hormônios, o cortisol, a progesterona, a testosterona, o estradiol, a aldosterona e a própria vitamina D. Mas nós precisamos de substratos que venham pela alimentação para que o nosso corpo fabrique aquilo que ele está precisando, né? Então a vitamina D, hoje, se você dosa na população, ela está baixa. A média da população está abaixo daquilo que é o ideal. Antigamente falava-se que a vitamina D é importante por causa dos ossos, deixar os ossos fortes, porque o cálcio vai para o osso. Não, hoje nós sabemos que a vitamina D ela age no nosso metabolismo como um todo. Ela é importante para o nosso cérebro, ela é importante para o nosso coração, ela é importante para o nosso rim, para o nosso fígado. Aí até um parênteses, que hoje a gente sabe que essa formulação da vitamina D, chama colecalciferol, né, que é o nome da droga, que é a vitamina D, ela deve ser associada a uma outra vitamina chamada vitamina K, K2, que existe a K1, que é ligada à coagulação, mas a K2 ela está ligada então tem 13 subtipos de K2, entre elas tem o MK7, que é associada ao colecalciferol, e ao magnésio, ao zinco, ela seria a vitamina A junto. Ela seria como se fosse um GPS do cálcio no nosso corpo, levando o cálcio para os lugares certos. Quando você toma só o colecalciferol, que é a vitamina D, puro, sem nada, ele vai absorver mais cálcio da nossa alimentação, mas a distribuição vai ser aleatória. Entendi. Se essa pessoa tiver uma tendência a ter mais cálcio nas artérias, ele vai ter placas de ateromas por conta desse problema. Então, quando associado aí. Então, como você perguntou, quando que a gente deve saber se deve tomar um suplemento? A vitamina D é um suplemento, é uma vitamina, é um suplemento, né? E ela está fazendo falta hoje, porque nós ficamos o dia inteiro dentro do escritório. Quando saímos, o sol ainda não está debaixo, está em cima. Aí quando a gente volta para casa, a gente já está escuro, ou seja, a gente acaba não tomando o sol. Quando o sol? Para poder ajudar a vitamina D a se formar no nosso corpo, porque ela tem uma ação, ela vai começar a se desenvolver no nosso subcutâneo. Nós precisamos de 10 minutos de sol por dia, 15 minutos. Pelado? Não precisa estar pelado. Um dia você toma o sol de frente, um dia você toma um sol atrás, nas costas, um dia você toma um sol nas pernas, outro dia você toma um sol nos braços. 10 minutinhos. É igual as nossas mães faziam quando a gente era bebezinho, né? Colocava na cama para pegar um pouquinho de sol. Exatamente, é isso. Isso faz bem. Agora, essa associação com a vitamina K, eu não sabia. Tenho certeza que você também não sabia. Tá vendo como está sendo importante esse bate-papo? É uma novidade interessante, isso é muito importante. Hoje as indústrias já estão começando a colocar a vitamina K2 tipo MK7, né? Alguma associada a cálcio, principalmente para as mulheres pós-menopausa, que tem já uma deficiência de cálcio. Se a gente quer que o carro funcione bem, você vai fazer uma viagem longa, você liga para olhar, abrir o capô e olhar aquilo ali todo, o que é isso aqui, né? Você vai pegar seu carro, vai levar até um mecânico e fala, vou fazer uma viagem de 3.000 quilômetros. Eu quero que você dê uma olhadinha como é que está o funcionamento desse carro.
né? E ele vai até ver o step, que muita gente esquece de olhar o step e quando precisa de um pneu furado, vai ver o step tá vazio, né? Porque ele vai esvaziar devagar. Quem que é a pessoa indicada para olhar tudo isso? É lógico que é o médico, né? Ele faz ou um nutricionista preparado que peça os exames de sangue adequados, né? Vê como é que está o ferro, vê como é que está a vitamina D, vê como é que está o zinco, ver como é que está o selênio, o iodo. A quantidade certa que a pessoa precisa. E aí sim, né? Exatamente. Porque a falta é tão ruim, tão prejudicial quanto o excesso dela, né? Exatamente. Então, para saber qual a dose exata, tem que ir ao Márcia, médico. você falou uma coisa importante. A dose. Quando você vai no laboratório, você faz uma dosagem de qualquer exame que você for fazer, vamos falar da vitamina D. Então você tem lá o parâmetro de referência do laboratório. O que é o parâmetro de referência? Ele analisou 1 milhão de pessoas e viu que 1 milhão de pessoas, a média estaria entre 20 e 70. Né? Essa é a referência dele. Então quer dizer que se tiver 25 está bom para mim? Será que 75 está bom para mim? Aí que entra os outros fatores que o médico consegue fazer essa análise. Aí é o olhar da excelência. Uma coisa é olhar a referência e a outra coisa é olhar a excelência. Qual é a excelência? Cada substância, cada exame que você vai olhar, você tem que ver a excelência dele. Vou dar um outro exemplo. Hemoglobina glicada, que é você dosa no sangue para ver a memória de açúcar nos últimos 3 meses na célula. Ela deve variar entre um valor mínimo, que seria lá 1, no máximo 6. Esse é o valor de referência daquele laboratório. Então quer dizer que se tiver com 6, tá bom? Não. Você está no máximo da hemoglobina glicada. O ideal é que ela ficasse abaixo até 4, 3,5 seria ideal. O que significa? E esse ideal significa que você não está tendo resistência à insulina no seu corpo. Ou seja, é um outro assunto, né? Resistência à insulina. Uma coisa vai levando a outra mesmo. Então, ou seja, cada exame vai ter o seu valor de referência, o valor de excelência e quem tem que ver isso é o médico. Né? Isso aí. E aí sim, você vai sair para a sua viagem com seus exames em ordem e ele vai dar o que é necessário. Está faltando ferro, ou está faltando zinco, ou está faltando iodo, ou está faltando selênio, dependendo da queixa que a pessoa tenha. Vamos fazer um parênteses aqui, Márcia? Você acha que é possível um médico em 15 minutos conseguir tirar tudo isso de uma pessoa e já pedir todos os exames necessários? 15 minutos? O que eu respondo? Nem sei. Acho que não, né? É muito pouco tempo, né? Pouco, né? Hoje os convênios, pelo valor que ele paga para o médico, ele tem que pagar os custos dele de consultório, secretária, telefone, internet, ele tem que pagar os impostos que não são poucos e parece que vão aumentar. Ele não consegue atender. Ele até quer, né, doutor? Mas ele não consegue, ele né? Ele não consegue. Então é assim, começa a haver atendimento em massa. São aqueles médicos que nem olham no olho do paciente. Isso a gente vê bastante queixa disso. E aí o que acontece? Ele não vai fazer uma avaliação. Leva o seu carro no mecânico, ele dá uma olhada assim por fora, dá uma olhada rápida, fala, pode ir, pode viajar. Aí, doutor, o senhor não olhou o motor? O senhor não olhou o escapamento? O senhor não viu os pneus do meu carro? Não viu o step? Peraí. Para mim olhar o seu carro, vou gastar 1 hora, então. Na grande maioria, na grande maioria é assim que acontece. E assim que está, assim que está a saúde, isso né? Por convênio. Você imagina no SUS. Na saúde pública, Meu Deus do céu. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam apreciando o nosso bate-papo. É uma aula aqui com o Dr. Stefano. Vamos lá, doutor. Nós falamos sobre suplementação, sobre alimentação. Agora, assim, vamos falar um pouquinho sobre inflamação crônica silenciosa? Quais as consequências disso no nosso corpo? Nós temos 2 tipos de inflamação. A inflamação aguda é aquela que você está jogando bola, bate a perna e machuca, inflama, fica vermelho.
ou você está com uma dor de garganta porque pegou uma infecção, está inflamada, está vermelha, está grande. Ela está com uma pneumonia, está com uma apendicite. Essa é chamada inflamação aguda, que o nosso corpo imediatamente lança a mão de um exército de células de defesa e de hormônios para defender. Agora, quando a gente vai falar da outro tipo de inflamação crônica silenciosa, é aquela que nós não percebemos, aquela que está acontecendo no nosso corpo como se fosse um ferrugem que está pegando um cano de ferro e está destruindo ele com o tempo. Quem já não fez uma reforma numa casa antiga, de cano de ferro, e chega lá, pega o cano está lá. Só que você vai olhar, o cano está todinho fechado internamente pelo ferrugem. Essa eu comparo isso à inflamação crônica. Então, o que é essa inflamação crônica? Uma má alimentação, uma falta de exercício, um sono ruim, não está tomando água adequada, não está procurando os suplementos necessários, as vitaminas necessárias para estar fazendo com que as glândulas e os outros órgãos do corpo estejam funcionando bem, ele vai desenvolvendo então uma alteração de substâncias inflamatórias, chamadas citocinas inflamatórias, e existem vários tipos de citocinas, não vamos falar todas delas agora, mas interleucina C, 6, interleucina 1, interleucina... E assim são todas as interleucinas, são as chamadas citocinas inflamatórias. Só para um parêntese aqui da pessoa que está nos assistindo entender. O que aconteceu no Covid? Que demorou até para eles descobrirem o que estava acontecendo, levou um ano. O Covid desencadeava na pessoa uma explosão inflamatória. A pessoa então tinha assim, um processo inflamatório tão intenso e que ele fazia trombose e consequentemente teria todas aquelas consequências que teve, né? O pulmão não respirar, ou ter uma AVC cerebral, ou ter um infarto e outras lesões pelo corpo, como neurológico. Ele etc. é algo sistêmico, né, doutor? Então essa inflamação crônica, ela vem através disso. Como é que você pode assim falar, bom, como é que eu vou saber se a pessoa está com uma inflamação crônica? Eu vou falar assim, primeiro, hoje a nossa população mais inflamada é a pessoa idosa. A pessoa idosa vai inflamando com o tempo por conta da idade, né? Que vai desgastando os órgãos, vai perdendo a capacidade de defesa, vai ficando com uma imunidade menor e ele vai ficando mais inflamado. Tanto que no Covid eram as pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado, os idosos. Depois, quem era o segundo mais preocupante? Os obesos. Por quê? A gordura, o excesso de gordura fabrica uma série de alterações inflamatórias internas, citocinas inflamatórias, em que ele ficava mais sujeito a isso, né? Então, uma pessoa que dorme mal, ele se inflama. Uma pessoa que não toma água suficiente, ele está inflamando. Pessoa que usa alimentos muito processados, ele está se inflamando. E tem drogas no meio. Então, é isso. Essa inflamação crônica vai fazer com que esse, vamos falar, entre aspas, ferrugem, vá destruindo as suas microcirculação e causando, logicamente, um problema no rim, um problema no cérebro, um problema em outros órgãos. Então, a inflamação crônica silenciosa vem de tudo que nós falamos para trás em relação aos pilares para uma boa vida, para uma boa qualidade de vida, para uma longevidade. Quanto menos inflamado, mais resistente ele é, mais longevidade ele vai ter, menos doença ele vai ter, né? E esse é o grande boom do momento. Nós estamos falando do boom do momento, a inflamação crônica silenciosa. É isso aí, pessoal. E é assim, né, doutor? São escolhas que nós devemos fazer para a nossa vida, né? Se a gente não fizer escolha para nós mesmos, ninguém vai fazer por nós. E com essas escolhas, nós vamos ter uma longevidade, uma qualidade de vida. E estamos muito gratos de ter o senhor aqui, doutor. Aonde que nós podemos encontrá-lo caso alguém queira passar em consulta com o senhor, né? Ter todo esse histórico aí que o senhor passou.
como que a pessoa pode ter uma longevidade, uma qualidade de vida. Aonde que a pessoa vai achar o senhor? Pode, lógico, vai achar no consultório, né? Precisa ligar lá para saber os dias e os horários que eu atendo, né? Na Avenida Walter Taumaturgo, né? A chamada Avenida do Povo, número 640. E o telefone lá é 12-3632-4086. Ligando lá, a secretária vai atender, vai dizer o dia e o horário que eu tenho. Eu atendo convênios e atendo particulares. Eu não tenho todos os convênios, tenho alguns convênios, né? Outra maneira da pessoa consultar comigo é através da telemedicina. Muitas vezes eu não preciso examinar a pessoa como um todo. E as pessoas vão estar falando comigo com todo o sigilo médico evidente, né? Claro. Então a telemedicina também tem que ligar no consultório e marcar com a secretária. Muitas vezes a pessoa está em outra cidade, está em um horário que não pode ir ao consultório, ele faz pela telemedicina à noite, né? Que é um horário que todo mundo pode estar em casa, estar em casa e facilita muito a vida da pessoa. Ou se a pessoa for de longe, né, de outro estado, Então, ou de outra cidade, também dá para fazer esse exatamente. atendimento. Gente, vou deixar o telefone aqui, tá? E aonde ele atende, pode entrar em contato. Doutor, quero o senhor aqui mais vezes, vamos sempre falar sobre esses assuntos, que são assuntos relevantes, assunto muito bom, para que a pessoa entenda que dá para cuidar da saúde, dá para ter uma qualidade de vida. E com quem, né? Com o doutor Stefano, estamos bem amparados. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Obrigado, Márcia. Espero ter contribuído com os seus espectadores, né? Uma fala tão ampla, né? Tão ampla. Mas dá pra gente depois segmentar devagar, falando de cada coisa, tempo menor até se for necessário. Mas foi ótimo, o assunto foi muito bom. E você fique com a gente aqui na Conexão Márcia Rocha. E como é a proposta do nosso programa, saúde, beleza, autoestima e bem-estar, é sobre bem-estar que nós vamos conversar hoje e por isso a nossa convidada é a paisagista Geisa Santucci. Muito obrigado, Geisa, por você ter atendido a esse nosso convite de estar aqui hoje. O que a planta pode trazer de autoestima e de bem-estar para nós, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, agradeço muitíssimo o convite e é sempre muito bom falar de plantas e falar dos benefícios que elas podem ter em nossa vida. Na verdade, a gente já sabe que existem as plantas medicinais e as plantas medicinais, né, como o próprio nome já diz, elas ajudam a tratar e haja vistos remédios que são feitos das plantas. Mas o nosso foco aqui hoje não é falar da planta em si, e sim como a jardinagem, como cuidar das plantas pode ter um envolvimento muito profundo com o bem-estar. Nós sempre estamos falando aqui sobre algumas patologias, sobre como tratar, sobre medicina convencional, medicina alternativa e pelo que eu estava conversando com a Geisa, é como se fosse uma medicina alternativa, porque está tratando você de uma forma que você nem sonhava que poderia ser tratado, porque o bem-estar causa substâncias no nosso corpo que nos ajudam a nos tratar como um todo, não é verdade, Geisa? É verdade, e os benefícios são para todo tipo de pessoas, para todas as idades, né? A jardinagem para as crianças, ela ajuda no desenvolvimento socioemocional. Para os adultos, ele alivia muito o estresse. E para os idosos, ele é um excelente combatente à depressão. Tem gente... Todo mundo pode verdade. Se beneficiar de cuidar de uma planta. É verdade. Por exemplo, tem gente que gosta de pets, né? Aliás, acho que a maioria das pessoas, mas tem gente que às vezes que não tem tempo de ter um petzinho dentro de casa, porque fica o dia inteiro fora, né? Enfim. Mas aí a pessoa, ela não vai ficar sem esse apoio emocional, né? Exatamente. Ela pode ter plantas. Exatamente. Se ela não consegue ter um pet, que é maravilhoso um pet, né? Todos nós temos, a gente gosta. Mas, às vezes você não tem, você pode ter uma planta. Mas, Geisa, e eu que não tenho mão para planta? E o telespectador que não tem mão para planta, como é que faz? Então, a questão é essa. Você não precisa ter mão para a planta. Quando você começa a cuidar de uma planta,
Isso vai acontecendo naturalmente. Então eu vou em um garden e você vai dar uma lista de material que eu preciso comprar para começar, vamos dizer assim, essa minha terapia de bem-estar? Você pode sair e comprar uma planta. Eu hoje trouxe aqui pra gente para mostrar que você pode ganhar uma mudinha. Às vezes você vai na casa da vizinha, casa da amiga, casa de um parente, e você vê que ela tem lá orquídeas ou qualquer uma outra planta que tá bonita, você pede uma muda. Não, ou então a gente ganha, né? Por exemplo, ontem foi o dia da mulher e muitas mulheres ganharam plantas, ganharam orquídeas. Depois ela morre e a coitadinha vai pro lixo, né? Não pode de jeito nenhum. O nosso objetivo aqui é realmente focar, a gente vê, quando você vê nas ruas, em condomínios mesmo, às vezes tem árvores na frente do condomínio e as pessoas ganham as plantas, ela não tem como cuidar, não tem tempo, ela vai lá e dá para o zelador coloca, amarra lá numa árvore. Não é raro isso, a gente vê passar por uma calçada e ver aquela árvore cheia de orquídeas, né, que elas florescem ali. Não vai ter desculpa para você, você vai chegar, olhar esse nosso programa inteirinho, anotar a lista de materiais que não tem. Lista de materiais é o que você tem em casa. E a Geisa, paisagista, especializada nisso, vai te ensinar. Você que não tem mão, a ter mão para planta, porque isso não existe. O que existe é ter boa vontade, né, Geisa? Exatamente. Bom, essa aqui é uma orquídea, ela vulgarmente, né, ou popularmente conhecida como olho de boneca, sabe aquela rosinha que tem o fundinho bem preto. Essa aqui é uma orquídea que você foi na casa da tua sogra, na casa da tua cunhada, e ela tinha uma lá e você ganhou. Todo mundo tem canela em casa, canela em pó. Você pode passar aqui. Gente, eu não sabia disso. E vai selar. A canela também é um antifúngico, né? Então você vai passar aqui. Então você já vai estar cuidando da sua planta para ela não correr o risco dela apodrecer, digamos assim, ou pegar algum bichinho, um enfim. fungo, né? Aí você tem um pedaço de árvore, um tronco de árvore, né? Ali, um toco de árvore. Você acha na rua aí, nessa chuvarada, você é bem capaz de achar esse ou outro tipo. Esse aqui eu encontrei assim, tá? Para trazer para o programa. Achei na rua. O que você vai fazer, o que é necessário, é você ter algumas cascas de árvore tratada. Isso sim você pode pedir numa casa dessas que vende plantas, né? Na feira, o pessoal na barraca de flores tem isso. Você pede substrato para orquídea. E eles vão te vender isso aqui, olha. Isso não é caro, né, Geisa? Não, isso aqui é baratinho. Acho que R$10 você pega um saco enorme, né? É enorme, que você planta ali 15, 20 orquídeas. Uhum. Então vocês juntam, gente. Isso. Junta a turma, compra um saco, dá pra todo mundo fazer. Aí isso aqui são musgos secos. Você também compra na mesma casa que você compra esse substrato para orquídea, você compra esse aqui. Tá, e aí? Então, aí você vai colocar isso aqui perto. Todo mundo fala, as pessoas que conhecem costumam dizer que a orquídea, ela é uma planta parasita. Ela não é parasita. Ela é autossuficiente. Ah, olha só, ela se acha, né? Ela se acha, não, ela é, né? Porque ela não precisa de ninguém para nada. Ela precisa só da natureza mesmo, do ar que Deus deu, enfim. Mas, para que a gente proteja, então nós vamos colocar aqui, olha, esse aqui, substrato. Sim. Tá. Assim, aleatoriamente. Isso, aleatoriamente. Você vai colocando. Olha, você viu que ficaram alguns aqui, você tá com ele deitadinho aqui, aí você vai pegar e vai segurando. Aqui. Gente, eu não tô ajudando porque ela tem que fazer sozinha, né? Pra vocês saberem que vocês podem fazer em casa. Aí vem agora com uma aqui, linha. Só corta aqui pra mim, que eu deveria ter cortado e não cortei. Vamos lá. Então você vai amarrar. Isso aqui é um fiozinho. Fio de nylon que você encontra em qualquer. E só pode ser fio de nylon? É melhor, porque se for um fio de metal, ele pode esquentar e pode. Tá, e se for aquelas cordinhas, acaba ficando. Ela molha. O fio de nylon é legal porque ele fica transparente e dá a impressão que isso aqui você fez uma mágica, né? Aham. Gente, mas até sozinha mesmo dá pra fazer, ó. Você coloca aqui. Eu dei essa sugestão. Sabe, outra coisa que pode ser feita é colocar numa telha. Sabe, telha? Ah, então. Às vezes sobrou de uma construção. Gente, maravilhoso. Olha que lindo. Olha, um borrifador e você vai... E tá pronto. Tá pronto. Essa aqui eu quero guardar para vocês, que nós vamos cuidar dessa planta aqui. E aí bom. Vai ter um antes e depois. Isso. Quando ela estiver dando flor, eu quero mostrar aqui para vocês que maravilhosa que é, tá? É isso aí, gente. E o cuidado com ela é muito simples. Você vai borrifar essa água aqui, mais chuvinha, mais esfria, ó, tá vendo? Ó. Ela pode ficar exposta ao sol? Não.
Sol direto não. Ela pode pegar luz, bastante luz, até ela gosta. O lugar pode ser quentinho, pode ser abafadinho, mas sol direto não, tá? Por exemplo, numa varanda de apartamento. Isso, uma varanda de apartamento excelente. Uma varanda de Excelente, apartamento. tá? Agora aqui, olha, por exemplo, você pode deixar ela num teu móvel assim no jardim, olha que bonito. Já fica bonito. Nossa Deus. Se você quiser colocar aqui Um ganchinho e prender, ou na sua varanda e deixar ali penduradinho assim, ó, também. Um ganchinho It's okay, prende. né? Olha. Lindo, gente. E aí, ó, se você for comprar isso aqui pronto, assim, ó, em um garden, super caro, né? Você vai pagar uns 110, 120 reais. Com então. certeza. E aí, ó, você pode fazer em casa com uma coisa que você acha na rua e fica chique. E até pra presentear, né? Isso, imagina você chegar, você vai almoçar na casa de uma amiga e leva isso de presente. Gente, eu acho muito chique. Legal. Ó, porque quando a gente ganha planta, ou a gente ganha, assim, aqueles vasos, vem com várias dessas, dá pra você fazer vários, né? E quando ganha esses presentes, assim, é muito especial, né? E o importante, o ideal aqui, o que a gente quer fazer aqui é o seguinte: você vai ver a planta se desenvolver. Porque ela vai começar a criar raízes, essas raízes vão se prender aqui nesse tronco e depois ela florindo. Isso é maravilhoso, isso é um bem-estar, isso cura qualquer depressão. Eu super recomendo, né? É isso aí, gente. Como é a proposta do nosso programa, falar sobre saúde, bem-estar, autoestima, olha isso, ó, vai te causar bem-estar. Procure o seu bem-estar, procure se cuidar. E Geisa, sou muito grata, né, por você ter vindo aqui. Nós queremos que você volte e deixa aqui para o nosso público o seu telefone, a sua rede social e qual tipo de serviço que você faz, porque eu sei que você faz uns serviços lindos. Eu mesmo já vi, já presenciei, já contratei. Então, conta aí para o público como é que as pessoas te acham. Vocês podem me encontrar no WhatsApp 011 98335 4174 ou no Instagram @monsterabotânica. É isso aí, gente. Procurem, contratem e, enfim, mande também as suas perguntas e pode entrar em contato com ela, mesmo que seja para fazer alguma pergunta sobre planta. Isso. Ela é Vou ter o maior super prazer em aberta, falar. tá, gente? Então é isso. E fique com a gente, fique conectado com o próximo programa, que também, ó, Geisa Santucci vai estar aqui com a gente. Você que sente suor na cabeça, você que malha e fica assim com aquele cabelo suado, será que isso faz mal? Sim, porque o suor ele contém cloreto de sódio, que pode retirar toda a água dos seus fios. Ele tem essa propriedade. Então, isso pode fazer com que o seu cabelo fique mais ressecado, poroso, difícil de pentear. Então a dica que eu dou é: lave o cabelo todos os dias, caso você tenha uma rotina ou você tenha uma genética de muito suor. Mesmo que você, por exemplo, chegou cansado em casa, a gente sabe que lavar os cabelos, principalmente para quem tem os cabelos longos, é um evento, não é verdade? E às vezes a gente lava um dia sim, um dia não. Então, como que você pode fazer? Pelo menos molhar os seus cabelos para retirar o excesso de suor. Às vezes você não vai lavar, né? Vai lavar só no outro dia, mas molhe os seus cabelos, massageie para tirar o excesso de suor. Isso vai conferir mais brilho e mais saúde para o seu cabelo. Suor faz mal para o couro cabeludo e, consequentemente, para a fibra capilar.